37. Ezequiel, as nossas crianças podem sair no estudo na sua linguagem, e nós que vamos ficar aqui, vamos meditar em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Amém, misericórdia? Então, diz assim o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, ossos contra ossos se ajuntavam, cada osso com seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-me: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: e eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Queria pensar com você essa noite, fazer uma breve reflexão com o seguinte tema: motivados a sair do vale. Motivados a sair do vale. Obrigado, Deus. Durante alguns domingos nós temos pensado sobre isso, nós temos falado sobre a motivação em algum determinado específico. Por exemplo, no primeiro domingo nós falamos sobre motivados a sairmos a uma grande obra, a nos engajarmos numa grande obra. No segundo domingo falamos sobre engajados a termos uma vida abundante, motivados a termos uma vida abundante. E hoje falaremos sobre motivados a sair do vale. Israel estava passando um momento difícil, Israel estava sem esperança, havia sido abatido. Deus leva o profeta a um vale onde está cheio de ossos e diz ao profeta: está vendo esses ossos? Assim como esses ossos não têm mais esperança, estão mortos, assim também Israel está morto, sem esperança. Mas eu trouxe você aqui, Ezequiel,
para que você olhe esses ossos e entenda que eu sou o Senhor, o dono da vida. E por mais que o vale pareça ou aparente ter ossos secos, eu posso dar vida àquilo que não tem vida, porque pela minha palavra se fizeram os céus e a terra, pela minha palavra houve luz onde não havia, pela minha palavra o morto ressuscitou, pela minha palavra o aleijado andou, pela minha palavra o cego enxergou, porque eu sou o Senhor. E Deus levou o profeta a esse vale. O profeta está num momento difícil, abalado. Israel está passando um momento muito difícil. E o profeta tem lampejos de fé. Deus pergunta a ele: e aí, tu achas que eu posso fazer? Tu sabe. Tipo assim, Senhor, sei lá. Será? E meus amados irmãos, você pode estar assim essa noite, com um lampejo de fé, ou então com a sua fé abalada, passando um momento difícil. Vale da sua vida pode estar ocasionando você ossos secos, pode estar ocasionando a sua fé estar morta, pode estar ocasionando a sua fé estar fria, e você precisa ser aquecido pelo Espírito. O texto nos dá algumas orientações sobre isso. A primeira delas é que nós temos que retornar para Deus. O profeta, no verso de número 1, ele é levado por quem? Pelo Senhor. É impossível nós termos o milagre de Deus sem o Deus dos milagres. É impossível nós termos os milagres de Deus sem o Deus dos milagres. E aí eu quero dizer o seguinte: se você procura milagres, meu amado irmão, se você procura prodígios, se você procura maravilhas, você está procurando um ídolo e não Deus. Se você procura ser abençoado, você está procurando um ídolo, não a Deus. Você está procurando um Deus estranho, porque a Bíblia nos apresenta a presença de Deus como a sua própria bênção. O profeta, meu amado irmão, foi levado pelo Senhor àquele vale. E aí assim somos nós somos levados pelo Senhor aos vales, para que nós às vezes lá o encontremos. Às vezes Deus nos permite a entrarmos nos vales, para lá Ele provar a fidelidade dele sobre nós. Quer um exemplo disso? A maior batalha, a batalha que consagrou o rei Davi com o gigante Golias, foi em um vale. Davi venceu Golias em um vale. O salmista diz que por mais que nós passemos pelo vale da sombra, não temeremos, porque quem está conosco lá? O Senhor. E aí, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você é que você tem que se voltar para o Senhor. Se você quer sair do vale que você está passando, você tem que retornar ao Senhor. É engraçado, quando eu olho esse texto e a Bíblia fala sobre os ossos é uma coisa que é a demonstração explícita do quê? A morte. Os ossos é a morte gritando: um dia eu vou te tragar. Um dia você também irá me encarar, irá me enfrentar. E tem muitas pessoas que estão mortas. Todos nós nascemos mortos, sabia disso? Todos nós nascemos mortos para Deus. Diz o salmista no Salmo 51 que nós já nascemos em quê? Em pecado. E assim nós somos destituídos da glória de Deus. Nós nascemos mortos. Nascemos mortos. E se não encontrarmos a vida em Jesus, continuaremos a estar mortos. E aí essa morte não vai ser a física, porque nós vamos enfrentar dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, meu irmão, é para sempre, é separação de Deus à eternidade. Aí eu vou. Você, para onde vai passar a eternidade? Você pode estar passando por vale aqui, um momento tenebroso, mas um dia você vai encontrar a morte. Esse vale pode servir para você, para te conduzir a Deus ou para te conduzir à morte. Está diante de você essa escolha. Mas, meus amados irmãos, quando eu olho esses ossos,
Eu me lembro também de uma outra coisa que é muito agressiva, principalmente na África e nos países mais desfavorecidos economicamente, que é a fome. Às vezes as pessoas estão mortas, conhecem a Deus, mas estão mortas em seus pecados, porque estão distantes de Deus. A África, as pessoas estão com fome. Às vezes, nos lugares mais tenebrosos, as pessoas têm fome. Eu já falei para vocês no domingo passado que às vezes as pessoas querem pão, mas não têm pão. Elas vão à casa do pão, mas não encontram pão, estão famintas de pão. O pão na Bíblia sempre representou a presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, no santuário, no Santo dos Santos, ficava o pão da preposição, ou o pão da presença, simbolizando de que Deus estava presente. No Novo Testamento, lá, Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. E aí, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão mortas porque estão distantes de Deus, estão cometendo pecado porque se afastaram de Deus e não têm fome do pão da vida, estão se alimentando de tudo, menos da presença de Deus. Eu quero incentivar você, a primeira coisa que você tem que fazer para sair do vale é você buscar a Deus. O vale pode gerar morte na sua vida, se você deixar que Ele gere. Mas Ele também pode gerar vida, se você deixar que Deus faça isso de novo. O profeta olhou um quadro caótico, Israel não tinha esperança, mas Deus fez suscitar a esperança onde não havia esperança. Há esperança para você. O vale, a dificuldade, o tormento, seja ele qual for, o Senhor tem uma solução para ele. Então, a segunda coisa que eu encontro para nós sairmos desse vale é nós nos voltarmos, passa por favor, para a palavra de Deus. E aí, se voltar, meu irmão, não é simplesmente você ler a Bíblia, não é simplesmente você saber a Bíblia. Há uma distância, um abismo entre você saber e praticar. O povo de Israel conhecia a Bíblia, você sabia disso? O povo de Israel sabia o que Deus havia feito. O povo de Israel sabia dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, as inúmeras coisas que Deus havia feito. O problema é que Deus de Israel virou o Deus dos avós, dos bisavós, dos tetravós, seja lá o vó que for, mas não foi o Deus deles, pessoal. O problema é que eles viveram na fé de outros, viveram a experiência de outros, viveram de migalhas que caíram nos seus antepassados. Eles não experimentaram a verdadeira presença de Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos conduz à presença de Deus. Se nós frivolamente lermos a palavra de Deus, ela simplesmente vai ser letra. Sabia disso? Se você simplesmente ler com religioso, a palavra de Deus será apenas letra. Então busque ao Senhor a palavra, mas para a obediência. Eu gosto de citar o exemplo de John Wesley. O Wesley, ele era um cara obediente à palavra, ele era um cara que praticava a palavra, e ele amava a presença de Deus. Certa vez, John Wesley encontrou com os moravianos. Os moravianos estavam indo fazer uma viagem missionária nos Estados Unidos até o Alasca, e ele encontrou dentro do navio os moravianos. Nessa época, Wesley ainda era pastor anglicano, não havia saído da igreja anglicana para fundar o metodismo ou o wesleyismo. Wesley teve um encontro com esses caras e ele começou a olhar aqueles caras cantando, adorando ao Senhor, louvando, buscando oração em jejum, e ele olhou e viu: a vida desses caras é diferente da nossa. Nós sabemos as letras, nós conhecemos a teologia, nós conhecemos o que os nossos pais nos disseram, mas nós ainda não tivemos experiências com a palavra viva, que é o Cristo encarnado, não tivemos experiências com Deus. E meus amados irmãos, a partir daquela experiência, Wesley se tornou conhecido como um avivalista do século XVIII, XIX, ao lado de George Whitefield, de Carlos Wesley e seu irmão. A grande diferença, meu amado irmão,
entre você saber a palavra e praticante da palavra é muito diferente. O profeta, ele ouviu uma palavra de Deus. Ezequiel, o que você tem que fazer, meu filho? Vai aí, profetiza. Eu fico me perguntando se seria eu ou você naquele momento, se nós teríamos coragem de dizer um monte de ossos assim. Se nós ficaríamos pensando, elaborando acerca das teologias, acerca dos dogmas dos grandes teólogos do passado, ou acataríamos a ordem do Eterno e daríamos a ordem pelos ossos passados? O que nós faríamos? O que será que faríamos? Aquele homem ouviu o coração de Deus, a palavra de Deus, o ordenou ao vale de ossos secos. Meus amados irmãos, o nosso problema é que nós estamos muito presos aos nossos dogmas, às nossas tradições, e elas nos limitam a experimentar o que Deus tem para a gente. O profeta profetizou, obedeceu a voz de Deus, não somente leu, não somente ouviu falar, mas ele experimentou e profetizou e Deus agiu. A minha pergunta a você é: você conhece a palavra? Você sabe o que a palavra diz? Você sabe o que a palavra fala? E por que nós não obedecemos? A Bíblia diz que se tem alguém entre nós enfermos, o que nós devemos fazer? A oração lá pelo enfermo, não é isso que diz Tiago? Se há alguém entre nós necessitado, que esse irmão seja suprido. Se há alguém carecendo de oração, ore. Se há alguém precisando de exortação, exorte. Se há alguém precisando de ânimo, dê ânimo. Se há alguém para fazer, faça, meu filho. O problema é que nós sabemos o que a palavra diz, mas nós não fazemos. O profeta praticou e obedeceu a palavra. E meus amados irmãos, nós precisamos fazer isso se quisermos sair do vale. Deus não fez vale para crente, mas Deus fez vale para tratar o caráter do crente. Deus não fez o vale para crente, mas Deus fez o vale para tratar o caráter do crente. É no caráter, meu filho, lá no vale que teu caráter é forjado. O ouro, para ser purificado, ele é lançado ao quê? Ao fogo, para ficar refinado, puro. E assim também é o crente. E por isso ele precisa ser praticante da palavra, para às vezes não pensar que as tribulações, os vales da vida são coisa de Satanás, que agora tudo é do diabo. Ficou doente, é o diabo, é o imposto. Ficou, é o diabo. Se endividou, é o diabo. É o diabo nada. É o diabo nada. E a gente precisa entender a palavra. A terceira e última coisa para nós sairmos do vale é que nós devemos ser obedientes ao Espírito. Jesus disse algo interessante a um camarada chamado Nicodemos. Nico, imagem, Demos, povo, a imagem do povo. Isso é o significado do nome de Nicodemos. Nicodemos era a representação do povo de Israel. Nicodemos era a representação da tradição judaica. Nicodemos era um estereótipo religioso de todos os tempos. Ele sabia as fórmulas, ele sabia as matemáticas da teologia, ele sabia a metafísica, mas ele não sabia que era necessário nascer de novo. E ele não entendia aquilo. Jesus disse para ele: meu filho, você é doutor nesse negócio, não sabe? Não sabe isso? E ele disse o seguinte, Jesus para ele: olha, eu vou te dizer uma coisa, Nicodemos. O vento sopra aonde quer, e ninguém sabe para onde ele. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus quis dizer isso? O que é nascido do Espírito, ele não mais guia a sua vida. Agora ele é guiado por quem? Pelo Espírito. Se nós quisermos sairmos do vale, nós devemos deixarmos ser guiados pelo Espírito. A semelhança de um barco que é levado pelo vento, assim devem ser as nossas vidas levadas pelo Espírito Santo.
No Antigo Testamento, Deus guiou Israel durante o deserto. Coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia. Jesus, enquanto esteve os seus discípulos, ele conduziu os seus discípulos. É por aqui, meu filho, é por aqui, vem por ali. Jesus está assunto aos céus. Deus está ao seu lado. E hoje quem governa a igreja, quem conduz a igreja é o Santo Espírito. Jesus disse isso. Eu irei para o meu Pai, mas eu vos darei um outro semelhante a mim, igual a mim, da mesma espécie, e ele vos conduzirá a toda verdade. E aí, meus irmãos, o que é nascido do Espírito tem que ser guiado pelo Espírito. E aí, quando a gente fala isso, Batista até se treme, né? Batista até se treme. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que a gente deve andar em comunhão com o Senhor. O que é nascido do Espírito, ele é vinculado pelo Espírito e guiado pelo Espírito. Você já ouviu aquela vozinha lá no seu coração, no seu subconsciente, falando assim: faz isso, faz aquilo, ou abençoa aquela pessoa, ou estou te mandando você falar com amor. Já ouviu isso? Ou só eu que ouço? Já ouviu ou não ouviu? Isso é direção do Espírito. O Espírito conduz as nossas vidas. O Espírito, ele faz umas coisas que às vezes até mesmo nós não entendemos. Mas nós devemos deixar ser levados pelo Espírito. Para sair do vale, às vezes o Espírito nos dirá uma coisa, fundirá o nosso intelecto humano. O Espírito mandou o profeta falar ao vale de ossos secos, ossos sem vida, e aqueles ossos tiveram vida, não pela palavra do profeta, mas pela palavra do Senhor. E aqueles ossos que se tornaram carne foram conduzidos pelo Espírito que começou a habitar neles. E aí diz o texto no final que Deus fará isso para provar que o nome dele está entre nós. Eu não sei qual vale que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas eu queria dar essas 3 chaves a você para você sair do vale. Isso não é uma fórmula mágica, isso não é 12 passos para alguma coisa, isso é simplesmente princípios bíblicos do que Deus pode fazer nas nossas vidas se assim nós deixarmos. Baixe sua cabeça. Eu queria fazer um convite a você essa noite. Israel estava sem esperança. Existia um vale de ossos secos. Esses ossos estavam mortos. Talvez você esteja passando pelo vale da sua vida. Um momento duro, um momento de dificuldade. Mas eu quero incentivar você a essas 3 chaves. Você abrir essas 3 portas. Primeira coisa, se voltar para o Senhor. Todo o seu coração, todo o seu entendimento, de tudo que há em você, se voltar para o Senhor. Segunda coisa, se voltando para o Senhor, ser obediente a Ele, ser obediente à sua palavra. A terceira coisa, ser guiado pelo Espírito. Se você entendeu o que Deus falou no seu coração essa noite, você ainda não abriu seu coração para Deus, ainda não tem Deus dirigindo a sua vida, eu queria convidar você a entregar a sua vida a Deus. Pedir a Deus: Deus, eu estou num vale, eu olho para um lado, eu vejo o deserto, eu olho para frente, eu vejo cactos, eu não vejo saída, eu só vejo sol, eu só vejo aridez, eu só vejo solidão. A minha vida está assim.
preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor sopre sobre esse vale e novamente me dê. Se você gostaria de entregar o seu coração ao Senhor, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos aonde você estiver. Eu gostaria de orar por você. Alguém de nós que gostaria de tomar essa decisão essa noite? Alguém de nós? Talvez você esteja afastado da presença do Senhor, andou desgarrado por contigo, e essa noite Deus dá a oportunidade a você de ser arrebanhado novamente. Alguém de nós que gostaria de pedir a Deus, joga a minha vida. Eu gostaria de fazer um segundo convite também. Você é crente, é servo do Senhor, é fiel ao Senhor, mas está passando por dificuldades. E entendeu o que Deus falou no seu coração. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Eu também quero orar por você. Alguém de nós, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, mas alguém de nós, Deus abençoe, Deus abençoe. Você não precisa sair do seu lugar, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi explicada, foi lida, foi exaurida. Meu Deus, alguns dos teus servos foram tocados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, aplica essa palavra ao coração deles. Completa aquilo, ó Deus, que eu não pude pelas minhas limitações. E ó Deus, que eles recebam do Senhor aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, que nesse momento de vale, que nesse momento de dor, que nesse momento de solidão, sirvam, ó Deus, para eles se ajustarem, se achegarem, se aproximarem da tua presença, Senhor. E que a tua presença, ó Deus, os guie até a saída desse vale. E a semelhança, Senhor, do que o Senhor fez com o profeta Ezequiel e deu ao teu servo uma ordem, uma palavra. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito dê uma palavra de ordem, ó Deus, a esses irmãos, os guiando, os orientando, ó Deus, sobre esse momento em suas vidas. Que eles saiam daqui, ó Deus, com o seu coração atentos ao que o Senhor irá ministrar e recebam de ti, Senhor, a orientação necessária. Abençoa-os, ó Deus, guarda-os, livra-os de todos os males, e que esse momento de vale, esse momento de dor, seja para crescimento e engrandecimento do teu nome. Assim nós choramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala assim, querida, é muito bom estar aqui com você essa noite. O Senhor nosso Deus é contigo.